A seguir, IIGD Irajá. Abra sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios. Primeira epístola aos Coríntios. Logo no capítulo 1, no versículo 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. É uma palavra bem, muito forte, bem objetiva, porém, ao mesmo tempo, ela é muito ampla. O Espírito Santo, usando Paulo, está dizendo que nós que somos cristãos, nós que somos de Jesus, nós que recebemos Jesus, que aceitamos a Jesus como nosso Senhor, que temos o nosso nome no livro registrado, no livro do céu, no livro da vida. A carta de Paulo foi escrita aos cristãos da cidade de Corinto. Não foi para quem está no mundo e ainda não conhece Jesus. A palavra tem que ser pregada a toda a criatura, mas de preferência os 4 evangelhos. Mas as cartas são de crescimento espiritual. É muito triste quando a pessoa se converte, irmãos, e ela não entende que ela passou pela primeira porta. Quando uma pessoa aceita Jesus, ela atravessa a primeira porta e alcança a salvação eterna. Mas agora ela vai precisar conhecer cada vez mais a esse Deus a quem recebeu, a Jesus. A fim de que, primeiramente, de procurar conhecê-lo de verdade, para não ser um desperdiçador da imensidão do amor de Deus. Jesus Cristo, irmãos, é o maior presente de Deus dado à humanidade. Ele é o maior presente que foi dado à humanidade, foi entregue à humanidade. Enquanto as pessoas não entenderem que a sua vida espiritual tem de estar acima de tudo, tem de ser verdadeiramente o principal foco de objetivo em servir a Deus, esse cristão vai ser um desperdiçador. Por quê? Atente bem para essa palavra bem simples que você leu, que nós estamos lendo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele. Então dá uma paradinha. Em tudo é tudo, irmãos. Há pessoas que não se enriquecem na saúde. Porque, mas não tem cura. Não tem cura para quem não tem Jesus. Não tem cura para quem não conhece a verdade. Você lê os 4 evangelhos e não vê Jesus negando cura a quem quer que fosse. Você vê Jesus ensinando, curando e libertando, para que todas as pessoas que o buscassem, no caso, fossem livres dos seus sofrimentos. Observe a palavra, irmãos. Porque em tudo fostes enriquecidos nele. É nele. Não é sem ele. É nele. Nele, é grudadinho nele. Você quer viver saciado de sede no deserto? Só se você encontrar um oásis. Há pessoas que viveram no mundão, irmãos, e de forma tão mundana, de forma tão baixa ou tão suja. Ou há pessoas que viveram em religiosidade, de religião em religião, e ficaram como uma terra seca. E encontram Jesus, e algumas se conduzem como se tivessem entrado na última religião. Mas Jesus não é uma religião. Ele é Deus. Um Deus que se fez homem em favor do homem, do ser humano. Enquanto o cristão não entender isso, irmãos, o maior bem que um ser humano faz a si mesmo, depois de receber Jesus, é se dedicar a servi-lo, aprendendo a sua palavra. Há pessoas que aprendem meia dúzia de versículos e ficam batendo e rebatendo aqueles versículos.
jogando conversa fora. Isaías 53, Isaías 53, Isaías 53, como se a cura fosse técnica. Como se fosse, né, um disco que estava rodando, vamos falar do tempo do vinilzão, e que a agulha encontrava um arranhão e ficava ali. Tac, 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 e tá, 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 tá. Não é nada disso, irmãos. Deus quer comunhão. Ele quer o coração, Ele quer a vida. Ele é Deus. Ele quer cuidar de cada um como um pai, um bom pai, cuida de um filho pequeno. O apóstolo Paulo, há momentos em que ele usa simbologias tão assim, tão singelas, tão simples. Que se você não prestar atenção, por exemplo, o salmista diz: como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Às vezes o cristão não atenta, irmãos. É preciso dedicação. Às vezes a pessoa se dedica demais na vida material e a vida é absorvida, ou melhor, a pessoa é sugada. Tempo, tira tempo para Deus. Tire tempo para Deus. Mas abra o coração. Não sirva a Deus como você serviu religiões. Deus é Espírito, dá tempo a Ele. Vá além dos cultos, se ofereça nos cultos. Quando você vier para o culto, venha preparado. Eu vou me apresentar a Deus no corpo, ou seja, eu faço parte do corpo. Existe uma gama de pessoas hoje pelo mundo dizendo que não precisam de igrejas. Mas a Bíblia diz que Cristo é a cabeça da igreja. Um corpo não vive sem cabeça. A cabeça tem de ter o corpo. Então, às vezes a pessoa se converte, irmãos, e ela não abre o coração para entender, e são coisas tão simples. Não precisa ter um QI astronômico para entender coisas espirituais. Tem de abrir o coração. Tem de abrir o coração. Tem de amar a Deus. Deus quis assim. Ele quis assim. Então Jesus é o maior presente de Deus dado ao mundo. Jesus vem ao mundo, Ele é Deus, Ele é a palavra criou todas as coisas. Quando o cristão entender isso, que as coisas materiais são consequência, não são causa. Quando o cristão entender que a palavra de Deus é todo o poder, o cristão vai se esvaziar de si mesmo e vai procurar se encher da palavra de Deus. Às vezes a fé do cristão ela é tão mirrada, porque ele está com o coração tão cheio de coisas, porque ele não atenta, porque ele não dá atenção, porque ele não escuta, ou escuta mas não ouve, ou escuta e não dá atenção. Jesus Cristo, Verbo que se fez homem. Hoje nós o temos na palavra. Se o nosso coração se abrir, os nossos olhos espirituais forem bem iluminados, o Espírito Santo, o Senhor Deus, é tremendo. Jesus usou uma linguagem figurada no Apocalipse. Ele diz que nós devemos comprar colírio. Ele diz que nós devemos ungir os nossos olhos para que sejamos espirituais e possamos enxergar como Ele enxerga. Sexta-feira eu trouxe uma mensagem à igreja, tão simples que eu já preguei tantas vezes, mas sexta-feira Deus nos deu um foco. Eu cheguei no altar e disse: irmãos, Jesus diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo vai ter luz. Há pessoas que enxergam o mal no seu corpo e assumem o mal e confessam o mal. Há pessoas que confessam não apenas as doenças, mas os fracassos, os medos, por não se enriquecerem das riquezas espirituais, irmãos. Quando é que o cristão vai entender que ele aceitou Jesus para ser um ser espiritual, cuja vida material é dirigida, é consequência? Ou seja, Deus não é o irresponsável.
Jesus disse que o Pai sabe muito bem o que nós precisamos antes de nós pedirmos. Ele já sabe. Mas Ele manda que oremos. Às vezes a vida de oração do cristão, irmãos, é tão pobre, que Jesus tem 5 minutos do dia da pessoa. Ele dá 24 horas e Ele tem 5 minutos. Às vezes o tempo da meditação é aquele versículo gravado na mente, recitado, jogado pela boca, mas que nem entrou no coração. Exemplo disso, os medos. É inadmissível uma pessoa aceitar a Jesus, dizer que está nos braços de Deus e viver com medo, apavorada. Que Deus é esse? Que segurança é essa? Que confiança é essa? Um versículo tão pequeno, mas tão objetivo, tão completo. Vamos de novo? Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Você está pensando que uma pessoa que vive com medo do amanhã, com medo de passar necessidade, dizendo ser evangélica, cantando músicas de louvor, supostamente louvores, recitando versículos, vai receber as atenções e os cuidados materiais de Deus? Estou cansada de ver gente dentro da igreja, irmãos, vivendo igualzinho o pecador. Que é o resumo? Correndo atrás. Como as pessoas, irmãos, se empobrecem espiritualmente. Como as pessoas se empobrecem. Como as pessoas se empobrecem quando valorizam demais as coisas materiais, ao ponto de deixar Jesus de lado para viverem correndo atrás. Enquanto o cristão estiver dividido, enquanto não tiver um bom entendimento, enquanto não crescer na fé, não vai agradar a Deus. Enquanto não agradar a Deus, deixa de receber muita coisa. O salmista, o rei Davi, em determinado momento de um salmo, não mexe na sua Bíblia, isso às vezes eu não cito, e você conhece. Ele diz: deleita-te também no Senhor. Por que será que ele fala isso também? Deleita-te também no Senhor. Por muito tempo eu questionava isso, não questionando Deus, mas Senhor, por que esse também? Ah, entendi. Deleita-te também no Senhor. E Ele considera o desejo do teu coração. Deus está ali falando claramente. Estou examinando teu coração o tempo todo. Eu estou olhando teu coração o tempo todo. Eu só vejo ansiedade, Eu só vejo preocupação, Eu estou examinando teu coração o tempo todo. Eu só vejo você com o seu interior atribulado. Eu só vejo você com o seu coração turbado. Ou seja, o seu coração está barulhento demais. Eu tenho que correr, eu tenho que fazer, eu tenho que ir, e eu não sei o que eu vou fazer, como é que eu vou resolver isso, como é que eu vou resolver aquilo. E a alma está assim. E depois dobra o joelho: Senhor, o Senhor sabe que eu confio no Senhor. Caramba, essa oração fede nas narinas de Deus. Essa oração cheira mal nas narinas de Deus. Porque não tem um cristão que assuma que é mentiroso. Mas a verdade é essa. É que há uma inclinação, uma tendência. Literalmente, irmãos, é tendencioso se o cristão não avivar a fé, não acordar. De vez em quando, umas pregações, se a gente não dá atenção, Deus está ali para dizer: acorda. Deus está ali para dizer: desperta. Você não é um povo largado na terra. Quando Jesus te chamou, Ele escreveu o teu nome no céu. O teu nome tem registro no céu. Vamos despertar, igreja. É, pastora, mas eu já passei fase buscando e minha vida ficou um caos. Sabe por quê? Porque o coração estava distante. Não adianta vir para a igreja e deixar o coração nas preocupações.
Não adianta vir para o culto e deixar o coração vagueando por aí os pensamentos. Pessoal, olha essa palavra, porque em tudo fostes enriquecidos nele. Quem é esse ele? Quem é ele? Jesus. Quem é Jesus? A palavra. Vamos buscar. Se você é uma pessoa ansiosa, você precisa meditar, abrir o coração, ler e meditar no poder da fé. Ah, mas eu tenho fé. Outra coisa que eu acho impressionante. É a coisa mais difícil um cristão assumir que ele não tem fé. Não, porque eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu tenho muita fé. Deus sabe, com certeza Ele sabe. Muita gente só tem a fé enquanto tudo vai bem. Ter fé quando tudo vai bem é bobeira. Porque a fé é para aquilo que não se tem, ou para os momentos difíceis, ou os piores momentos da vida. Ninguém precisa de fé quando tudo vai bem, irmãos. A própria fé nos é concedida pelo Espírito Santo quando nós colocamos o coração nas palavras de Deus. Agora é interessante, irmãos, nós estamos vivendo um tempo que os evangélicos, parece que alguns têm um receio de entrar mesmo para valer nos braços de Deus. Porque aí começam as críticas, as afrontas, começa o abandono. Vamos à realidade. Jesus esteve em Gadara, onde estava aquele endemoniado que andava nos sepulcros, que andava no cemitério. A Bíblia diz que ele andava de dia e de noite, não tinha sossego, não tinha paz. A Bíblia diz que ele se cortava, ele apanhava pedras e se rasgava. Essa prática da automutilação que está acontecendo, principalmente entre adolescentes e jovens pelo mundo todo, isso é coisa antiga. Satanás é o mesmo, as táticas dele não mudam. Parece que ele cria umas novidades, mas não cria, sempre em cima das mesmas falsas bases. Ninguém gosta de você, ninguém liga para você, bom, enfim. Aquele endemoniado, ele tinha uma casa, tinha uma família, e ele morava num cemitério. Na verdade, ele nem sossegava, porque diz a palavra que ele andava de dia e de noite. Eu não vou propriamente falar desse endemoniado hoje, mas eu vou falar da cidade. Porque aquele povo, quando Jesus libertou aquele homem, um homem que era louco, endemoniado até a alma. O homem tinha uma legião de demônios. Uma legião compõe-se em regra de 6.000. E diz a Bíblia que ele tinha uma legião de demônios. E Jesus vai até ele. E Jesus liberta aquele homem de tal modo que faz dele um pregador. Só que os demônios que Jesus expulsou dele pediram para Jesus deixar que eles entrassem nos porcos. Na verdade, eles até pediram uma ordem de Jesus. Senhor, manda-nos irmos para aqueles porcos. Porque Satanás, ele sabe que uma ordem de Jesus tem que ser cumprida. Você pode imaginar quantos anjos Jesus tem para cumprir a palavra dele? Se prepare para servir a Cristo. E você vai ter tudo o que você precisa. E vai ter sobrando. Por quê? Lê de novo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Mas muita gente, irmão, se perde. Não busca na palavra o conhecimento das coisas concernentes a tudo que precisa. Em toda a palavra e em todo o conhecimento. Procura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.